Olá, salve! Está terminando a fase de grupos do Mundial de Clubes. Hoje é quinta-feira, temos a última rodada no final do dia, mas os brasileiros já estão classificados e nós vamos fazer aqui uma análise deste momento do Mundial de Clubes. Até onde chegaram e até onde podem chegar os 4 clubes brasileiros, principalmente aqui os 3 do Rio de Janeiro, que a gente analisa mais de perto nesse espaço, nesse nosso contato do canal Heraldo Leite na Cara do Gol. Antes da análise, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. As eliminatórias da Copa do Mundo estão mostrando que o Brasil está muito abaixo da Argentina em termos de seleção. Porém, em jogos dos clubes brasileiros e argentinos, seja na Copa Libertadores, seja no Mundial de Clubes como está acontecendo agora, ou na Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros estão na frente dos clubes argentinos. Isso talvez demonstre que tem maior poder de investimento ou que estão mais bem organizados mesmo. Então vejamos que Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras estão classificados para as oitavas de final do Mundial de Clubes. River Plate e Boca Juniors estão voltando para Buenos Aires. Os 2 argentinos caíram na fase de grupos, o que volta a comprovar que, em matéria de clubes, o Brasil está na frente da Argentina, embora a Argentina, em termos de seleção, seja a atual campeã do mundo e disparada na fase de eliminatórias para a Copa do Mundo em relação ao Brasil. Isto dito, vamos ao que está acontecendo com os nossos clubes nesse Mundial de Clubes. Começando pelo grupo A, que é o grupo grupo B, na verdade, que é o grupo do Botafogo. A do Palmeiras, B do Botafogo. O Botafogo ganhou do Seattle na abertura por 2-1, teve dificuldade no segundo tempo, quase cedeu o empate, mas venceu. Veio o jogo, então, mais esperado, mais difícil de todos, contra o melhor time do mundo, que é o Paris Saint-Germain, e o Botafogo conseguiu a façanha de derrotar o Paris Saint-Germain por 1-0, com um gol marcado pelo Igor Jesus no primeiro tempo, e depois resistiu à pressão do adversário, que é, sem dúvida alguma, o time mais premiado do mundo nesse momento, o time mais invejado do mundo. Veio o terceiro jogo e o Botafogo jogou pelo resultado, podia perder por até 2 gols de diferença, por esse regulamento meio maluco aí que a FIFA implementou para esse Mundial. Convenhamos que tem muita gente, inclusive eu, que até agora não conseguiu entender os cálculos de classificação quando empatam 3 times com o mesmo número de pontos. Mas enfim, o Botafogo podia perder por 2 gols, jogou sentado em cima do resultado, perdeu de 1-0 e se classificou em segundo lugar. Flamengo foi um dos clubes mais, digamos assim, que se esperava chegar mais forte mesmo, mais longe, desde o princípio, que no Brasil a gente mais apostava que pudesse chegar adiante, passar de fase. O Flamengo ganhou logo do Esperance da Tunísia por 2-0, e aí veio o segundo jogo, contra a potência europeia do Chelsea. O Flamengo saiu perdendo, virou um jogo, ganhou de 3-1. Grande virada, grande resultado do Flamengo diante de um dos times mais fortes da Europa. Veio o terceiro jogo, o Flamengo botou o time em reserva e empatou de 1-1 com o Los Angeles, porque já tinha garantida a classificação em primeiro lugar. E assim foi. O grupo F foi o grupo do Fluminense, que começou pegando logo o time mais difícil, e por isso a dificuldade maior do Fluminense, porque você não sabe o que vai esperar contra uma potência europeia. O Borussia é sempre um time de Liga dos Campeões que briga pelas posições mais nobres, pois o Fluminense empatou de 0-0, jogando melhor, escapou de vencer, podia ter também dado ao mundo uma demonstração da sua força do futebol sul-americano sobre o europeu. Mas terminou 0-0. O segundo jogo, o Fluminense saiu na frente, permitiu a virada, depois ganhou de 4-2 do Ulsan da Coreia, que mais tarde perdeu de 1-0 só para o mesmo Borussia. E depois, no terceiro jogo, também sentado em cima do resultado de poder jogar pelo empate, o Fluminense enfrentou o Mamelodi Sundowns da África do Sul, empatou de 0-0, o Fábio foi um grande nome da partida. O Fluminense também podia ter vencido com um chute do Germancano na trave, mas não jogou bem, mas também jogou pelo resultado e se classificou em segundo lugar do grupo F. E assim chegamos às oitavas de final, de onde os argentinos não chegaram. E aí o campeonato coloca frente a frente 2 brasileiros.
Palmeiras e Botafogo. E aí a gente vai imaginar aqui o que esperar dos nossos times nessa fase de oitavas de final. Palmeiras e Botafogo estão rigorosamente iguais. Em tudo, nas últimas disputas, Palmeiras foi melhor em 23, Botafogo devolveu em 24. Nos últimos jogos, inclusive o desse ano pelo Brasileiro, não houve vitorioso, foi 0-0, mas os últimos 4 jogos entre Palmeiras e Botafogo, o Botafogo venceu 2 e empatou 2. Portanto, o retrospecto mais recente, o Botafogo está na frente. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque os dois times sofreram transformações. Palmeiras mudou, o Botafogo mudou. Talvez o Botafogo tenha mudado mais do que o Palmeiras, principalmente porque mudou também técnico, né? E isso muda a filosofia de jogo, todas essas coisas. Então, acho que é jogo para 50%, 50% para cada um. Quem for mais competente, quem errar menos, vai levar. Lembrando que nessa fase tem prorrogação em caso de pênaltis, o que leva os times a guardarem um pouco mais as suas energias quando o jogo não está muito fácil no começo. Você emprega uma certa pressão, uma certa velocidade de jogo no início, e se não der certo, naqueles primeiros 20, 25 minutos, começa a guardar energia, porque ainda mais no calor dos Estados Unidos nessa época, se você não se preparar para a questão física da prorrogação, vai sucumbir. Então tem esse componente também para a gente colocar em análise nesse momento do Mundial de Clubes. E aí vem os jogos do Flamengo e do Fluminense, que pegaram pedreiras, times lá da prateleira de cima do futebol europeu. Palmeiras e Botafogo no sábado, à 1h da tarde. E o Flamengo, Bayern de Munique, domingo, às 5 da tarde. O jogo vai ser em Miami, também sob forte calor. E o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, que embora não tenha feito uma grande performance nessa primeira fase, a Inter de Milão é a atual vice-campeã europeia. Perdeu de 5-0, é verdade, mas para perder de 5-0 para o Paris Saint-Germain na final, eliminou o Barcelona na semifinal, em 2 jogos, que foram ambos 3-3, foi para a prorrogação, e a Inter de Milão ganhou de 4-3 do Barcelona no segundo jogo. Enfim, é um adversário dificílimo e que está crescendo na competição. Tem grandes jogadores e vai ser uma parada indigesta para o Fluminense. Quem leva pior? Quem está em dificuldade maior? Difícil até dizer, porque o Flamengo enfrenta um time que me parece, neste momento do Mundial, melhor, o Bayern de Munique melhor do que a Inter de Milão, mas a Inter de Milão tem melhor retrospecto nos últimos confrontos europeus. E vai pegar um Fluminense que também ainda é um time que Renato está formando, está melhorando, não tem a capacidade, os grandes investimentos que o Flamengo tem, que o Botafogo tem, que o Palmeiras tem. Então eu acho que se equivale a dificuldade do Flamengo contra o Bayern com a dificuldade do Fluminense contra a Inter de Milão. Podem passar os 3 cariocas? Essa é a pergunta que não quer calar. Penso que sim. Depois do que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, não dá para duvidar que o Flamengo possa fazer contra o Bayern de Munique, não dá para duvidar que o Fluminense possa fazer contra a Inter de Milão. Então, virou futebol e os próprios técnicos europeus, Guardiola, o Luiz Henrique e todos os outros já estão muito conscientes disso, surpresos, querendo não demonstrar surpresa, porque são homens do futebol e sabem que faz parte do futebol o resultado menos provável, né? Vamos dizer, tem probabilidade e possibilidade. Eles sabem muito bem disso e não querem falar de surpresas dos sul-americanos, mas em última análise eles esperavam maior facilidade para os europeus passarem. Pode acontecer de cair todo mundo? Também pode, se bem que um dos brasileiros vai passar, ou o Palmeiras ou o Botafogo vai chegar nas quartas de final. E depois, no caminho do Botafogo, por exemplo, pode estar o Chelsea ou o Benfica, pode estar o Fluminense ou a Inter de Milão, ou o Juventus ou o Manchester City, isso para as quartas de final. No caminho do Flamengo, pode estar depois do Bayern, se ele passar, o Paris Saint-Germain, olha ele aí de novo, ou a Inter de Miami, o Inter Miami. Pode estar depois o Borussia, pode estar o Monterrey, o Manchester City, até o Real Madrid pode estar no caminho do Flamengo. E se o Fluminense passar da Inter de Milão, pode pegar a Juventus na próxima fase, na fase seguinte, pode pegar o Botafogo, pode ter um Botafogo e Fluminense nas quartas de final. A matemática permite, a distribuição dos grupos permite. Então, chegamos a um momento em que o futebol carioca, o futebol brasileiro, de modo geral, deve comemorar. O Brasil chegou com 4 times e os 4 passaram. A Argentina chegou com 2 e nenhum passou. E os mexicanos também não passaram de fase, a não ser o Monterrey, que era, aliás, a 4ª força dos mexicanos e foi quem passou muito além, indo muito além do Pachuca, por exemplo.
Vamos ver como se saem nossos times na sequência desse Mundial de Clubes, que foi o que a gente imaginava antes. O momento para a gente testar a força do nosso futebol comparativamente com o melhor futebol do mundo, que é o futebol europeu. E acho que estamos mostrando que é a competição, a possibilidade de competir. Se somos melhores ou piores, o resultado final vai dizer. Aquele recado, então, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!